Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição com Manuel Bandeira Pinho. Tempos velhos com contos novos. Sobre a Europa e as eleições europeias para o Parlamento Europeu, de 25 de 5 de 2014. Abordei o tema na minha última crónica. Exerci o meu direito e dever cívico. Votei, em consciência, livremente. Isto posto, para além dos muitos e variados males, o Estado Novo de Salazar e Caetano, mesmo nos tempos mais próximos do 25 de abril de 1974, sofria propositadamente a desventura do isolamento europeu, que do mundial nem é bom falar. Fechado sobre si próprio, o regime, então, também era coerente nesta matéria. Vale mais só do que mal acompanhado. Pois que a abertura a outras culturas e contactos económicos e sociais com outros povos, sobretudo europeus, trazia ao contágio dessa lepra quais ideias democráticas advindas de eleições livres. A PIDE-DGS deveria estar sempre atenta a estes laivos de abertura. Que perigosos eram os efeitos de imitação e contágio da dita lepra, a democracia política, cultural, social e económica. Como assim? Um simples dístico colocado no automóvel próprio, como eu próprio experimentei, com a sigla EU, Europa Unida, era sinal de perigo e de mais uma cruz na ficha pessoal do antipatriota. O 25 de abril abriu novos mundos ao mundo e Portugal, na década de 80, lá se engalanou livremente dos EUs todos, Europa Unida. E para cá começaram a chover os muitos milhares e milhões de contos de fundos estruturais europeus. De repente, também através do poder local democrático, Portugal transbordou de investimento e todos os lugares ficaram mais próximos uns dos outros, embora repartições de fundos, à falta de razoável, constitucional e ou credível regionalização, acentuaram as assimetrias litoral interior. Depressa que o tempo urge, como nesta crónica, começou a oferecer-se dinheiro barato e a longo prazo. E as lutas? Exemplo, perrotares univos também começaram a ser de outra gênese e ou com os mais diversos objetivos. Não ao nuclear, defesa do ambiente, da fauna, da flora, dos ecologistas, veja-se o Greenpeace, etc, etc. Vieram também as ações comparticipadas pelo Fundo Social Europeu para a formação, para os formadores e para alguns esquemas que, tarde ou mal, aterraram nos tribunais da despenalização ou da prescrição. De centrais e de chefes, a responder por coutos e por contos, aos milhares e por milhares. Os exemplos continuam e engrossaram. E foram 12 estádios de futebol, claro, sem controlo e sem interesse, mediato, só imediato, de capricho, transitório. Nenhum foi feito para albergar grandes competições mundiais, de atletismo, por exemplo. A seguir, quando se esquecer a desvergonha, ou quando a vergonha acabar, proceder-se-á à montagem de cargas de dinamite, e eles cairão como castelos de cartas. E foram estradas e autoestradas em duplicado ou em triplicado, e túneis e mais túneis, que as serras e as belezas paisagísticas, o endógeno, afinal, são para esconder, para enterrar. Não houve crescimento correspondente, nem disciplina orçamental e outra. Disciplinas democráticas, consentidas, bem se vê. Foi a nau sem rumo. E os outros países fizeram o mesmo. Todos quiseram apanhar o barco, que, por isso, dobrou o cabo das tormentas. Entrou-se em quase colapso económico. E assim, os efeitos estadunidenses assentaram aqui arraiais, que nem uma luva. Eleições europeias. Aqui vêm ou chegam os eurocéticos, os da extrema-esquerda e os da extrema-direita, os populares, os da esquerda e os da direita, e os independentes concorrem para eurodeputados. Para quê? Não para destroçarem lá os seus adversários internos. Para se insurgirem contra a Europa Unida? Não, de certo. Para tal, só a candidatura e a luta interna seria autêntica. Para quê, então? De certo, para cada qual, à sua maneira, discutir ali e ali encontrar soluções políticas alternativas às que conduziram ao fracasso e à desgraça. Para alcançar o ideal europeu de justiça, de paz, de crescimento, de emprego,
da fraternidade, da solidariedade, etc, etc, para lutar contra a pobreza e contra a miséria. A preceder todo este contexto eleitoral, por cá, eis que surgem as pretensas lições de sapiência nas aulas magnas, férteis em radicalismos, desde Mário Soares ao Vasco Lourenço, etc, etc. Têm pressa e é preciso, por isso, liquidar o governo. Tanto mais que as eleições autárquicas já mostraram a sua flagrante falta de base social de apoio. É urgente fazer cair o governo, diziam tais profetas da desgraça, rumo ao mar de rosas. Não nutro simpatia de qualquer espécie pela ação do governo, pois muito mal me tem feito. Mas se a crise existe, e até se tem vindo a acentuar na última década, é porque sucessivos governos têm copiado em políticas que em uníssono defendem no Parlamento Europeu. Ora, quer se queira, quer não, as eleições europeias abriram internamente, isso sim, o caminho a alianças futuras. Todavia, alianças não significam unidade na alternativa, muito menos a pretendida por quem canta vitória. Só nós podemos e queremos governar em unidade. Em unidade connosco, só nós. Com autonomia, sob pena de contágio aparelhístico. Por cá, atendendo às militâncias e ao histórico, a abstenção é mais à direita ou ao centro do que à esquerda. Em número de votos, o PCP não teve mais do que costuma em legislativas ou em autárquicas. A abstenção que não o atingiu, tanto, ditou o sucesso eleitoral e o prémio da militância. Já Marinho Pinto, é só ver o que aconteceu em São Pedro Sul ou em Viseu, homem tido de esquerda, lá foi buscar votos, sobretudo ao PSD, CDS e ao PS. Gente com quem esteve e que o aplaudiu e aplaude quando fervorosamente, ou na televisão, junto ao juiz desembargador Rangel, berbera contra os fechos de tribunais, ou de repartições de finanças, ou contra os juízes, por isto e por aquilo. A abstenção também deve ser tida como sinal negativo a quem canta vitória. O povo não esclarecido em questões europeias sabe afinal que o partido das suas simpatias não merece o seu voto por querer crises, porque aposta na instabilidade depois de todos os sacrifícios. Está expectante apesar do sofrimento. Conclusão. A abstenção muito se fica a dever à falta de dinamização, de esclarecimentos sérios sobre as políticas, os benefícios e os prejuízos de uma política europeia como vem sendo seguida. De facto, está ainda por fazer o retrato do fascismo, do isolamento do nosso povo, e autarcas e políticos, em geral, não se querem dar conta que as eleições europeias não podem confundir-se com as pretensões pessoais ou político-partidárias a nível nacional, regional ou local. Há nos radicalismos e nos profecias da desgraça um sentimento recalcado de que amanhã pode ser tarde para alcançar o poder. Se a maré vai cheia e o barco não anda, com a baixa mar, o barco pode encalhar na praia por longos tempos. Em política, o que parece é. Até para a semana. Discurso direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso direto. Opinião que conta.